que nós temos hoje no mercado é isso, a primeira opção que você falou, tá? São bots no WhatsApp, por exemplo, parametrizados. Então, é um deparo. Ó, clique no 1, ele faz uma pergunta e você já tem a resposta lá, e você só vai devolver aquela resposta. Então, também é programado isso, tá? Seja como eu estou fazendo parte da linguagem, mas é programado, ele não tem acesso ao contexto da sua empresa. Por exemplo, se eu quer saber, olha, qual que é o meu pedido, o status do pedido. Usando as tecnologias atuais, que a gente tem no mercado, tá? Inclusive tem plataformas como a N8N, que eu consigo arrastar um componente, ele gera um código automático, mas não tem esse contexto. Então eu tenho que parametrizar as respostas. Para ter realmente esse contexto, eu não preciso do chat GPT, ele nesse caso é a LLM, que só elabora as respostas, como eu estou mostrando aqui atrás, ó. Ele é uma LLM que tem o contexto de pergunta, sabe, de conversa. Então eu não preciso dele para criar um chatbot, tá? Eu posso usar somente o RAG. Mas ele é utilizado nesse cenário para deixar a conversa mais humanizada. Então, quando você vai chat GPT, às vezes você tem a sensação, cara, de que está falando com um amigo, Ana. Você tem a sensação de que está falando com um parente. Se você conseguir criar um prompt apropriado, você vai ter a sensação que está falando com um especialista de finanças, que vai te dar dicas de economia e de investimento. Mas por quê? Porque você criou um prompt apropriado. Então, essa é a finalidade da LLM. Você, por exemplo, tem um chatbot para atender um escritório de odontologia, e você não tem lá. Você pode ter um bot no WhatsApp, por exemplo, em que eu passo o meu cadastro, ele me devolve a agenda. Então, entende? Eu estou no contexto de odontologia, eu posso fornecer para ele um orçamento sobre uma limpeza ou clareamento, no meu contexto. E eu não preciso programar isso individualmente, porque se eu programo, amanhã muda o preço, vou ter que alterar o bot. Já dessa maneira que a gente implementa, usando o RAG e LLMs, ele está se conectando à origem da informação. Eu não estou programando ela. Ele se conecta à origem da informação. Pode ser um PDF seu com uma dúvida, pode ser um TCC. Ó, o que ele está fazendo agora? Isso é o que ele faz por debaixo dos panos. Então, eu pedi para o ChatGPT gerar para mim o total faturado, e ele me traz aqui. Todas as queries ele está executando. Nesse caso, a pergunta que eu fiz não foi apropriada, então não obteve informação. Mas ele me devolve o total faturado. E o que ele fez? Ele não sabe o contexto, ele não sabe qual que é a minha tabela de faturamento, ele não sabe quais são os meus campos, ele não sabe de onde vem essa informação, o chat GPT. Mas o RAG, eu falei para ele, olha, você tem que buscar essa informação nesse banco de dados aqui. Nesse banco de dados. E você tem essas tabelas aqui. Para você obter mais contexto, eu quero que você pegue as duas primeiras linhas dessa tabela. O que ele fez? Ele tentou, inicialmente, procurar a tabela invoices. Ele não possui essa tabela invoices, então ele deu um erro e falou, olha, eu não sei de onde vem essa informação, eu vou precisar checar o esquema do banco. Quando ele checa o esquema do banco, opa, não tem a tabela invoices, porém eu tenho a tabela orders, e aí ele pega todo o esquema, que é todas as informações que eu tenho lá dentro do banco, pega as duas primeiras linhas, agora ele tem o que eu chamo de contexto. Agora ele sabe como lidar com essa informação. Agora ele sabe responder. Eu não precisei treinar o bot para responder. Agora ele sabe, então ele vai lá e faz a query correta. Select sum total value from orders. E aí ele retornou o valor. Então, dessa é a forma que ele trabalha, tá? Tiago, só uma pergunta. Então você está dizendo que eu não preciso nem tecnicamente explicar o que ele deve fazer. Ele já interpretou os dados, interpretou a tabela e ele já sabe até montar o próprio select, a própria informação. Exatamente. Se eu pegar esse select aqui, do jeito que está, jogar no banco pra gente... Vai funcionar, né? Mesmo valor que ele apresentou lá embaixo. Então, ele obteve todo o contexto que ele precisa para executar a query. Perfeito. Então, nesse exemplo que você deu dos pedidos, por exemplo, se eu acoplasse isso no meu site, no meu e-commerce, a pessoa só passando o número do pedido, passando alguma informação básica, ele já acessaria e saberia até como fazer, consultar uma view específica relacionada àquele assunto. Exatamente.
Feito, massa. O Paulo tem uma pergunta aqui também. Complicar um pouquinho mais. Bom, nós estamos trabalhando aí numa base de dados, né, indexada, beleza? E se eu tentar acoplar aí uma base de informações, por exemplo, do CloudWatch? Eu consigo. Oi? Okay. Paulo, eu consigo. Só que qual que é a diferença agora? Eu tenho um dado desestruturado. Né? Isso, exatamente. Então não está formatado. Duas opções, tá? Que eu abordaria, duas abordagens. Eu integraria com o CloudWatch, extraria essas informações, usaria o Pandas, por exemplo, para transformar ele, tá? Esses dados, em uma estrutura que eu preciso. Tá? E isso também funcionaria como na community aqui, a gente tem os tools. Então eu tenho um tool que faz isso. Então ele se conecta ao CloudWatch usando esse tool, transforma essa informação e eu persistiria no banco. E em seguida eu faria a query. Essa é uma maneira, tá? Talvez seja mais custosa. A mais simples, Paulo, a gente possui bancos de dados, gráficos, por exemplo, ou vetoriais, certo? O que eu faço? Eu crio um banco de dados vetorial, ChromaDB, por exemplo, Pinecone, e eu pego essa informação do CloudWatch do jeito que ela está, de qualquer maneira bagunçada, e passo para o LLM usando os embeddings. Embeddings é o quê? Ele cria como se fossem conexões neurais, só que eu delimito o tamanho de caracteres ali que eu quero. Então eu falo assim, ó, cria embeddings fazendo um trim, né, dando um trim realmente a cada 1000 caracteres. Então ele vai criar uma informação. Só que ele não vai jogar no banco como um relacional, um campo, não. Ele gera valores ali dentro, chaves e valores. E aí, quando eu faço a consulta nesse banco, ele pega por keys, que são as proximidades. Então, assim, eu quero pegar CloudWatch, por exemplo, o log de erro daquela aplicação. Então, eu tenho a minha aplicação e o log level e a minha aplicação. Então, eu poderia perguntar o seguinte, olha o CloudWatch para mim e me fala se a aplicação atual, quantos erros ele recebeu. Ele vai fazer a consulta primeiro nesse banco vetorizado, pegar essas strings, são chunks, unir elas, passar para o ChatGPT ou para o Llama, enfim, passar para a LLM, e aí ela, novamente, vai ter o contexto, assim como a query. Ela tem o contexto da estrutura de dados, tudo certinho. Ele vai ter o contexto das informações para você, vai fazer o que precisa de soma, enfim, vai agrupar. Não sei como que é por debaixo dos panos que ele faz, porque é uma caixa preta na LLM, né? Então, o que eu consigo fazer é, eu levo para ela as informações. Como ela organiza isso, não é aberto. Ele vai formar os clusters. Imagina que ele vai formar os clusters das informações, né? Exatamente. Tá? Então, assim, a fonte de dados, Paulo, ela não precisa ser ordenada, não, tá? Qualquer coisa. Eu poderia pegar uma imagem, por exemplo, pedir para usar um framework do Python para ler essa imagem, abrir esse arquivo, né, em Basic Code CD4, encodada, passar para um tool chamado Lava, por exemplo, e esse cara, eu perguntar, olha, o que está acontecendo nessa imagem? Quais são as pessoas que estão nessa foto? Qual que é o produto dessa foto? E essa LLM vai conseguir ler essa imagem baseada no Basic 4, no encode dela. Então, assim, não importa o que vem, tá? Pode ser áudio. O áudio ele usaria o Whisper, do OpenAI, por exemplo, para fazer a transformação do áudio em texto, ou do seu texto em áudio, e tudo isso, para a LangChain, são tools que a gente consegue utilizar para transformar no contexto. Tá? Então, eu poderia perguntar por áudio qual o faturamento hoje, por exemplo, nesse cenário, ele transformaria isso em texto, passaria o texto para o cara, para o LLM, que geraria a query, Alibama, e fizesse. Mas imagina que o custo disso é muito alto, né? Hoje, se utilizarmos o GPT-3 Instruct, ele não é alto. Acho que 1 milhão de tokens é $100. Aí, para um POC, funciona. Agora, se você quer usar isso para aplicação no seu dia a dia, então eu tenho, sei lá, 5 mil clientes que vão consultar 10 mensagens diariamente, o tempo todo, fica caro. Porém, a gente tem as open sources. Open source, cara, a gente tem o Falcon 7 Billions, ele é Falcon 7B, por quê? Ou então o Mistral 7B, o Llama 32B, 70B, quer dizer o quê? Ele foi treinado com 70 bilhões de parâmetros. O GPT 3.5, eu acho que também foi 70 bilhões de parâmetros. Então, ele tem as mesmas capacidades de processamento, de entendimento, de contextualização.
Claro, cada um vai responder de uma maneira, porque foi treinado de uma maneira por empresas diferentes. O algoritmo que eles usaram para treinar é diferente. Mas os parâmetros que ele recebeu para ter conhecimento do nosso mundo, do mundo real, são os 70 bilhões de parâmetros. Então, você consegue rodar esse cara numa EC2, por exemplo, da AWS, ou localmente. Porque você precisa de uma GPU. Geralmente, uma GPU de 16 GB, você consegue rodar essas large language models tranquilamente. Bacana. E aí você mitiga o custo, né? Porque agora você está rodando a sua infra. Beleza? Joia. Se eu tirar um minutinho só, César, trazer aqui o case do Telegram. Claro. Fica à vontade. A gente subiu o Telegram Bot aqui, tá? Não vou trazer de como ele foi implementado, não faz parte do cenário aqui, não importa, tá? Mas a gente tem um Telegram, cria um bot no Telegram, no caso de meio de trocas, e vou iniciar a conversa com ele. Então ele envia a informação para cá, o bot respondeu, e ele falou, olha, eu sou o PROS, assistente virtual, pronto para tornar a interação do sistema uma experiência mais intuitiva, utilize linguagem natural para fazer perguntas, receber informações e executar comandos. Estou aqui para fazer essa experiência, experimente a desculpa, como posso te ajudar. O Telegram oferece buttons, que eu posso apenas clicar, ele vai enviar a mensagem e vai responder da mesma maneira, total faturado. Ou eu posso perguntar novamente. Os meios de pagamento utilizados. Ele vai dizer, olha, foi Visa, Pix, boleto bancário, Mastercard. Então eu quero que ele me diga quanto faturamos R$29 mil com Pix. Não foi preciso obter essa informação. Preciso dar um contexto um pouco maior para ele. Mas... R$29 mil. Essa é uma maneira de criar um chatbot. E aí é aquele cenário. Integramos ele com o site, Telegram. O Paulo trouxe CloudWatch. Podemos integrar ele a New Relic, Splunk, para gerar alertas para a gente no Teams, no Slack, enfim, as possibilidades são inúmeras, sabe? Mas são demonstrações simples do que foi feito aqui, se contém uma base de dados. É isso que eu tinha para trazer, pessoal. Espero que tenha aproveitado bem o tempo de vocês.